Qual é o seu tipo de bruxaria? Bem, há tantas tradições de bruxaria e tantos tipos diferentes de bruxas. Aliás, são demasiados para os partilhar aqui no vídeo e também iria ficar muito extenso, não é? Portanto, irei enumerar aqui alguns tipos de bruxaria também. Não se trata de uma lista definitiva e não estou aqui a sugerir que tenha de escolher uma. E também não me compete dizer quais é que são as certas e quais é que estão as erradas. Em vez disso, eu quis partilhar um pouco daquilo que existe, para vocês poderem saber também. Portanto, tentarei explicar da melhor forma quais são os tipos de bruxaria, tá bem? Neste caso, os tipos de bruxa, né? E as suas tradições, por assim dizer. Portanto, temos, por exemplo, a Alexandrina. Os Colbans alexandrinos foram fundados em Inglaterra durante os anos 60 por Alexander Sanders, que é autoproclamado que é o rei das bruxas. Uma ramificação da bruxaria gardneriana. A bruxaria alexandrina tem o seu grande foco na formação, dá ênfase a áreas que estão por norma associadas à magia cerimonial, tais como a cabala e a magia angélica, que até são bastante conhecidas. Um coven tipicamente alexandrino possui uma estrutura hierárquica e uma regra geral que reúne semanalmente em encontros denominados, que são círculos, ok? E no mínimo reúnem-se todas as luas cheias, luas novas e sabates. Os rituais deles são quase sempre levados a cabo vestidos de céu, isto é, nus, e a maioria dos covens alexandrinos permite que um não iniciado assista aos círculos, regra geral na qualidade de um principiante que se submete a uma formação básica na arte dos círculos antes de ser aceito para a iniciação do primeiro grau, ok? A Wicca alexandrina serve-se essencialmente das mesmas ferramentas e rituais que a Wicca gardneriana, embora em alguns casos utilize ferramentas diferentes e adapte os rituais. Também é frequente, mudar os nomes das divindades e os guardiões dos 4 pontos cardeais. Em certos aspectos, as diferenças são meramente cosméticas, mas noutros existem diferenças de filosofia fundamentais, ok? Temos também Asatro e seguidores da tradição do Norte. Asatro é um termo que significa lealdade para com os Aesires, que é um grupo de deuses nórdicos, e trata-se de uma religião associada ao paganismo nórdico, que é o ressurgimento contemporâneo do paganismo germânico histórico, e baseia-se nos registros históricos existentes sobre as religiões pagãs nórdicas. Asatru é muito semelhante à religião original das gentes nórdicas ou Escandinávia atual e é frequentemente apelidada de Fornsior. Eu não sei dizer muito bem, mas é mais ou menos isto. Ou o costume ancestral. Aliás, na Islândia é uma religião muito reconhecida. As origens de Asatru são genuinamente antigas e esta tradição reconhece muitos deuses e deusas, incluindo Thor e o seu poderoso martelo. E Thor controla as tempestades, sendo o trovão o som da sua carruagem e a chuva a sua forma de permitir que as produções agrícolas florescem, ok? Temos o Odin. O Odin, que é o Deus que nos deu a natureza divina, é o Deus com um olho que trocou o olho por sabedoria e que depois se pendurou na árvore do mundo para aprender os mistérios da magia e das runas. Temos a Freya, que é a deusa que usa um colar sagrado, que viaja numa carruagem puxada por gatos, que é a deusa do amor e da beleza, mas é também uma implacável deusa da batalha. A Frigga, que é a esposa de Odin, que partilha com ele a liderança dos deuses, e o Skadi, a Skadi, que é a deusa da independência e padroeira da caça e do esqui. Então, os praticantes de Asatru procuram os mistérios antigos da Terra e honram os Landpahetri, que são espíritos terrestres que vivem nas árvores,
nas rochas, na terra e nas águas. Então homenageiam também os seus antepassados, tanto como os que já transitaram para outros mundos, como também os que, à semelhança dos Dizir, permanecem ligados à Terra-média, este mundo físico, de modo a vigiarem e protegerem as respectivas famílias. Depois temos a bruja ou curandeira. Bruja é a palavra espanhola para bruxa e curandera significa curandeira em espanhol. Ambas as palavras são impregnadas para descrever as bruxas, curandeiras e trabalhadoras da medicina, de um costume de cura tradicional hispânica e específica que continua presente nos dias de hoje e sob inúmeras formas, nos Estados Unidos da América e na América Latina, incluindo o México. À semelhança de muitas outras formas de bruxaria e de cura, o curandeirismo, ou o caminho da curandeira, ou a bruxaria e a tradição de burra, foram suprimidos durante muito tempo, e essa supressão teve o seu início com os conquistadores espanhóis que impuseram os seus valores culturais nas populações indianígenas. Mas nos últimos tempos tem havido um ressurgimento entre mulheres latinas e hispânicas. Então os trabalhos mágicos e as práticas de cada tradição podem incluir rituais, limpezas, trabalhos com energia, contacto com espíritos, adivinhação, homenagens à terra, trabalhos diretamente com a natureza e muitas orações. Os seus praticantes utilizam também uma variedade de objetos, incluindo ervas, especiarias, ovos, limões, limas, água venta, santos, crucifixos, orações, velas, incenso, óleos e ferramentas de adivinhação. E os rituais muitas vezes invocam a ajuda de santos católicos, de santos tradicionais e de membros de família falecidos ou outros espíritos. Depois temos os célticos, a céltica. Então, o caminho da Celta é composto por muitas tradições que se agrupam sobre a expressão generalizada, tradição celta, que abrange o druidismo, o xamanismo celta, a Wicca celta ou a Wicca e a religião de Graal. A bruxaria celta deriva originalmente da antiga religião celta pré-cristã da Gália e das Ilhas Britânicas, e a maioria dos caminhos celtas praticada atualmente faz parte do renascimento do Neogapão, concentrando-se na natureza e na cura, com rituais em grupo e individuais em honra de ancestrais e da terra. A maior parte é muito eclética, mas eu sempre fui muito fiel aos mitos e a divindades, magia e rituais celtas. Os caminhos celtas são algumas das tradições mais populares entre os pagãos das Ilhas Britânicas, que trabalham com os elementos de ancestrais e a natureza, e os seus seguidores são, por norma, curandeiras que trabalham com plantas, pedras, flores, árvores e seres elementais como gnomos e fadas, na qual até eu tenho grande afinidade. Depois temos a cigana, ou romani ou shubani, que é a tradição romani, emprega feitiços e rituais simples para dominar o poder da natureza e dos espíritos elementais que nos rodeiam. Há dados que demonstram claramente que os ciganos romani têm a sua origem na Índia e depois se mudaram para o oeste, atravessando o Médio Oriente em direção à Europa. Em termos de adivinhação e elaboração de feitiços, os talentos romani tiveram sempre grande procura e, não obstante o holocausto cigano, a que Roma chamaram a devoração. A Shubani Romani continua a manter a sua magia. A palavra romani para mulher sábia, Shubani, tem o mesmo significado que bruxa. Uma Shubani sabe os ritos e os rituais para ocasiões para casamentos e invenções de bebés, e também sabe utilizar ervas da adivinhação para criar feitiços. Depois temos a bruxa da cozinha. A bruxa da cozinha é muito praticada e trabalha predominantemente com os elementos e os ancestrais e a natureza. Uma bruxa de cozinha é, por norma, uma curandeira e é alguém que é respeitada na comunidade dela. Após a menopausa, ela tende a assumir o papel de mulher sábia, uma vez que a sua abundância de conhecimento é respeitada, admirada e venerada. E a bruxa da cozinha trabalha com plantas, pedras, flores, árvores, fadas, gnomos, mas acima de tudo realiza a sua magia na cozinha e possui um talento concedido pela deusa
para elaborar comida e fazer poções e remédios à base de ervas. Possui também um instinto natural para a proteção do seu lar. Esta bruxa não precisa de ferramentas cerimoniais. É a mesma faca que ela serve para cortar as cenouras para a sopa, prepara as ervas para um feitiço ou essência. Portanto, normalmente nós sempre rotulamos as pessoas mais antigas, como os nossos avós, como a bruxa da cozinha, né, que normalmente sabem para que é aquele tipo de erva, mandam-nos tomar aqueles remédios caseiros que nós, quando éramos pequeninas, que nós ouvíamos, não é? Normalmente são as bruxas da cozinha. Depois temos a Diânica. A bruxa diânica é uma mistura de diferentes tradições. Ela concentra-se principalmente na deusa, que é venerada nas suas 3 representações de Virgem Mãe e Anciã. A bruxaria diânica é uma tradição feminina divina, pelo que os seus côbanos são exclusivos a mulheres. Para um mero observador, poderá parecer uma única tradição, mas na verdade é uma amalgama de tradições que se influenciaram entre elas ao longo de vários séculos e milénios. A maioria dos côbanos diânicos venera exclusivamente a deusa. Por exemplo, a Diana e a Artemisa são manifestações mais comuns e continua a ser exclusiva a mulheres. Os rituais diânicos são ecléticos. Alguns derivam da tradição gardneriana e outros foram criados de raiz. Enfatizam a redescoberta e a recuperação do poder e a divindade femininos, a tomada de consciência e a combinação da política com a espiritualidade. A Zeba da Peste é uma bruxa do caraças, porque ela declarou a bruxaria diânica como sendo a religião do Imin. Então ela fundou o Fórum da Espiritualidade das Mulheres em 1986 e dedica-se a levar a consciência de Deus e do feminismo ao grande público. Depois temos a bruxa eclética. Esta aqui é eu acho que é aquela que eu mais me identifico, porque eu gosto de tudo um bocadinho, mas sigo sempre a minha intuição. Portanto, a bruxa eclética é uma abordagem para indivíduos que querem aqui selecionar elementos de tradições diferentes com o intuito de criar aqui uma forma personalizada de bruxaria que vá ao encontro das necessidades e capacidades do indivíduo. Então, as bruxas ecléticas não seguem nenhuma religião ou tradição específica, ok? Em vez disso, estudam e aprendem várias coisas a partir de vários sistemas diferentes e utilizam o que funciona melhor para elas. Constroem completamente do zero uma religião ou tradição por medida para si próprias e em vez de seguirem uma tradição predefinida. As mentes dessas praticantes permanecem abertas e receptivas ao conhecimento, ideias, crenças e métodos que os outros praticam. Adaptam-se bem às diferentes situações e criam os seus próprios caminhos com base do que acreditam ser verdade e correto na altura da vida em que se encontram. Por outras palavras, não seguem regras e, em vez disso, gostam de explorar, cometer os seus próprios erros e aprender com as suas próprias experiências para depois criarem as suas próprias regras e tradições. Portanto, esta é aquela que eu mais me identifico, porque eu não acho que nós devemos sempre trabalhar com a nossa intuição e saber um bocadinho de todas as religiões, de saber um bocadinho de todas as tradições, mas fazer aquilo que realmente sentem, sem ter que seguir aqui dogmas, crenças e tradições, ok? Depois temos a Eco Verde, que é a bruxaria ecológica, também conhecida como bruxaria verde, e é a prática da bruxaria com a base da natureza e na terra. Uma bruxa eco inspira-se na cultura popular, na religião tradicional e na magia tradicional de culturas antigas, tais como a veneração das árvores, dos druidas, a arte da cozinha e das bruxas italianas e a preservação de bosques sagrados de paganismo gaulês. As bruxas verdes costumam praticar uma forma tradicional de bruxaria em que consultam a terra, as árvores, as ervas, as plantas e as flores pelo valor medicinal e mágico dos mesmos. Por norma, cultivam as suas próprias ervas ou colhem-nas, apanham alimentos e medicamentos dos seus habitantes naturais ou selvagens. Costuma ter grande talento para essências, poções, remédios à base de ervas. E a crença em divindades dependendo da bruxa para bruxa, embora muitas bruxas verdes reconhecem a Mãe Terra ou uma série de espíritos da natureza como sendo divindades. Os mortos, tanto humanos como também animais,
E os Fae também têm um papel importante nas tradições verdes. Uma forma de bruxaria verde conhecida como Wicca Verde foi tomada popular por Anne Mora no seu livro Green Witchcraft, Folk Magic e Fairy Love and Artcraft. Portanto, é assim a bruxa verde. Depois temos a Gardneriana, assim apelidada por causa do Gerald Gardner. Esta tradição engloba elementos de várias tradições antigas, devido às suas origens locais. Gardner praticava em New Forest, uma região que ficava a uns quilómetros do Reino Unido, e incorpora também a cultura popular e os costumes do paganismo inglês. As bruxas gardnerianas veneram o deus cornudo e a deusa da natureza. Regra geral, os seus praticantes celebram os rituais vestidos do céu. Um alto sacerdote e uma alta sacerdotisa lideram cada coven, enfatizando a liderança da alta sacerdotisa. O sistema gardneriano assinala o progresso espiritual através de uma série de ritos de iniciação e baseia-se na polaridade de género, o que significa que todas as coisas estão divididas em opostos masculinos e femininos. Depois temos as Edge. A arte Edge é um caminho longo xamânico por natureza. Às vezes, praticantes são simplesmente conhecidos como mulheres sábias porque praticam uma espiritualidade terrestre. Antigamente a palavra Edge significava o limite da aldeia. A expressão arte Edge representa o limite que existe entre este mundo e o mundo espiritual. E as bruxas Edge são as que se deslocam ao outro mundo. Com essa capacidade, conseguem ser poderosas, parteiras e curandeiras com ervas. Diz-se também que são viajantes da noite ou caminhantes do vento, e a sua principal função é servirem de mediadoras entre os espíritos e as pessoas do plano físico. Há quem diga que a arte Edge é a continuação das práticas das gentes astuciosas e das mulheres sábias antigas, ao passo que os outros dizem que se trata de uma tradição moderna. Seja como for, há sempre um pássaro associado às bruxas Edge, mais comumente um corvo ou um ganso. Depois temos hereditária. A expressão bruxa hereditária aplica-se a bruxas que herdaram os seus talentos mágicos através de linhagem. E as bruxas hereditárias costumam nascer em famílias mágicas e começam o seu percurso muito cedo, servindo-se de talentos transmitidos de geração em geração. E essas tradições muitas vezes não são registadas, excepto talvez em grimórios e livros de sombras, que são transmitidos, mas que são altamente protegidos. Regra geral, porém, uma bruxa hereditária depende primeiramente de ensinamentos orais e físicos por parte da respectiva família. Cada família tem as suas próprias tradições únicas e a maior parte manter-se-á unida como família em vez de criar covens. Depois temos o Udu. Udu, conjuração e trabalho raízes são termos utilizados para descrever as práticas de medicina e magia tradicional afro-americanas e nativo-americanas. Udu com H, não é voodoo, é Udu com H. É uma tradição que cura com base na natureza, em que consiste num grande grupo de práticas e crenças tradicionais africanas, à mistura com conhecimento botânico, ameríndio e cultura popular europeia. Não deve ser confundido com Voodoo, que é uma religião. Sticks, Stones, Roots and Bones é mais que o nome por exemplo, de um bom livro para vocês quiserem ver sobre o Voodoo, e é também a descrição dos ingredientes básicos utilizados na bolsinha Muju Voodoo, que é um amuleto pessoal usado ou carregado para trazer o amor, prosperidade, proteção ou sorte. Então o Voodoo atribui propriedades mágicas a ervas, raízes, minerais, partes de animais e também a pertences pessoais e fluidos corporais das pessoas. E utiliza cada uma dessas coisas para realizar a sua magia. Portanto, estes são um dos exemplos de tipo de bruxaria. Não vou alargar mais nos tipos. Irei fazer um próximo vídeo para explicar mais tipos de bruxaria, ok? Espero que tenham gostado do vídeo e espero que seja do vosso agrado e saber este tipo de informações. Peço que, se gostarem,
partilhem o meu vídeo e deixo-vos aqui muita luz. Um beijinho e que Deus vos abençoe.